Olá, abençoados! Bom, hoje nós vamos tratar de um tema polêmico que envolve a crítica textual e a passagem do rico e Lázaro. Essa passagem é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas ela também é uma das mais contestadas. Alguns estudiosos acreditam que ela não é autêntica, ou seja, ela não se encontra nos manuscritos originais, enquanto outros acreditam que sim. Primeiro, vamos explicar a vocês o que é crítica textual. Olha, é uma área da pesquisa bíblica que se dedica a estudar e analisar os manuscritos da Bíblia. O objetivo da crítica textual é reconstruir o texto mais original possível da Bíblia, o que pode ser difícil, pois os manuscritos existentes foram copiados, recopiados, copiados e recopiados e assim ao longo dos séculos, o que pode ter sido introduzidos ou que não estão no original, e assim poder corrigir os erros. O que acontece quando um texto bíblico cai na crítica textual? Significa, irmãos, que os estudiosos não estão certos se ele faz parte do texto original da Bíblia. Isso pode acontecer por vários motivos. O texto não é encontrado em todos os manuscritos, cai na crítica textual. O texto é diferente em diferentes manuscritos, ou seja, uma comparação com um livro, a mesma passagem, um livro com o outro. Aí são diferentes, cai na crítica textual. O texto contém elementos que são inconsistentes com o resto da Bíblia. E vocês conhecem o que é ou o que são os evangelhos sinóticos, assim tratados pelo sistema religioso? São os livros que narram a história de Jesus homem, o Jesus histórico, e são eles Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos são semelhantes entre si, pois compartilham muitas das mesmas histórias e ensinamentos de Jesus. Então, agora que já entendemos o que é crítica textual e o que são livros sinóticos, vamos falar da passagem do rico e Lázaro. Essa passagem é muito importante para as doutrinas do sistema religioso, pois é a principal coluna de sustentação do suposto inferno que pregam em suas doutrinas. Mas eles não sabem ou simplesmente omitem que essa passagem caiu na crítica textual, pois só é encontrada em um livro, o livro de Lucas. E não há nenhum versículo equivalente, nem nos evangelhos sinóticos e nem no restante da Bíblia. Além disso, a linguagem e o estilo da passagem são diferentes do resto do evangelho de Lucas. Isso levou alguns estudiosos a concluir que a passagem é um acréscimo posterior ao tempo que foi escrito e que foi adicionado ao evangelho por um escriba. Então, o sistema para contra-atacar enfatizam e argumentam que a passagem é autêntica sim e se encaixa bem no contexto do livro de Lucas, e dizem que a caridade e a justiça social se faz presente nessa parábola. Sem contar também, meus irmãos, que uma parábola não pode servir de sustentação de uma doutrina bíblica, pois as doutrinas bíblicas, elas seguem um padrão, elas têm que ser sistematizadas ou aparecer em várias passagens da Bíblia para se tornar um ensino bíblico. A verdade é que essa passagem, além de não poder sozinha sustentar uma doutrina, como a do inferno, ela caiu na crítica textual, tornando ainda mais complexa um consenso entre os estudiosos da Bíblia. Agora vamos expor para vocês os argumentos prós e contras da autenticidade da passagem do rico e Lázaro, e elas podem ser divididas em duas categorias principais. Os argumentos contra a autenticidade, a passagem não é encontrada em nenhum dos outros evangelhos sinóticos, a linguagem e o estilo da passagem são diferentes do resto do evangelho de Lucas. Os argumentos a favor. A passagem se encaixa bem no contexto do evangelho de Lucas, que enfatiza a importância da caridade e da justiça social. A passagem contém elementos que são típicos do ensino de Jesus, como a ideia de que a riqueza pode ser um obstáculo para a salvação. Meus irmãos, ainda que a passagem não seja encontrada em nenhum outro evangelho, é possível sim que ela seja autêntica. Afinal, o livro de Lucas foi escrito para um público-alvo, que eram os judeus. E a passagem do rico e Lázaro pode ser sim verdadeira para familiarizar
os que ouviam Jesus falar sobre o tempo que eles teriam para se arrependerem de suas obras más. E neste caso, estamos falando da parúzia de Jesus, quando ele exerceu o seu juízo contra Israel, abrindo novos céus e terra para a entrada dos gentios em seu reino. Eu falo da segunda vinda de Jesus, ocorrida no ano 70, com a derrubada do templo e a queda da cidade de Jerusalém. A passagem do rico e Lázaro, ela implica diretamente na doutrina do inferno. A passagem descreve o rico sendo atormentado no fogo do inferno, enquanto Lázaro é confortado no seio de Abraão. Essa descrição é consistente com a visão tradicional do inferno como um lugar de punição para os pecadores. Eu sei que essa passagem é uma descrição perfeita para o cristianismo tradicional para aplicar o ensino de um inferno como um lugar de punição eterna para os pecadores. No entanto, meus irmãos, é importante notar que a passagem não fornece detalhes sobre a natureza do inferno. Ela não diz se o inferno é um lugar físico ou espiritual, ou se a punição é física ou emocional. Além disso, a passagem não diz se os pecadores vão para o inferno ou se há alguma esperança de salvação. E claro, corre o risco de Jesus não ter falado essa parábola, pois caiu na crítica textual. Em resumo, a questão de saber se a passagem do rico e Lázaro é autêntica é complexa e não há um consenso entre os estudiosos, pois se essa parábola realmente nunca foi falada por Jesus, mostra mais do que nunca uma manipulação do cristianismo tradicional para manter de pé uma das mais cruéis e vis de todas as doutrinas de todas as religiões do mundo. E ainda que ela seja verdadeira, entendemos ela no contexto da escatologia consumada, pois Jesus estava alertando que dias terríveis chegaria para os moradores da Judéia daqueles dias. Se você quiser conhecer esses e outros ensinos bíblicos, tanto da escatologia consumada do preterismo completo quanto da graça eterna, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Espero que este vídeo tenha sido útil e acompanhe as nossas próximas publicações. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. E dá frutos de saúde, vida em abundância, frutos de alegria e paz, pensamentos ordenados, raciocínio com